Olá, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos continuar trabalhando com o livro da Rosiana Murray, Classificados Poéticos. É um livro onde nós vemos vários poemas, em formas de classificados. Então, nós estamos trabalhando esse gênero textual e hoje vai ser de uma forma também, como sempre, muito lúdica e muito prazerosa. Então, a professora vai ler alguns poemas aqui para vocês, alguns classificados para que nós possamos dar sequência nas nossas atividades, tá bom? Troca o passarinho na gaiola por um gavião em pleno ar. Troca um passarinho na gaiola por uma gaivota sobre o mar. Troca um passarinho na gaiola por uma andorinha em pleno voo. Troca um passarinho na gaiola por uma gaiola aberta, vazia. Procura-se vivo ou morto um sapo de estimação que morava no jardim em frente. Puxa vida! Era um sapo tão sabido que até piscava o olho pra gente. Mas o jardim acabou, virou o supermercado. E o sapo, coitado? Será que alguém come sapo enlatado? Então, esses são alguns dos classificados que compõem esse livro, essa obra da Rosiana, Então, nós vamos para a nossa atividade. Compare estes classificados poéticos com os classificados que são publicados nos jornais e nas revistas. E em que eles são semelhantes e em que são diferentes? Então, lembrando que hoje os classificados que nós temos maior acesso são os da internet, mas nós temos do jornal e temos nas revistas também. Só que daí a diferença é que, como a professora falou na aula passada, nas revistas nós temos a maior parte em forma de anúncio, ou de propaganda, anunciando, fazendo a propaganda de um objeto. E no jornal, daí nós temos o anúncio classificado, que além de você anunciar o seu produto, de você fazer a sua propaganda, você também oferece a descrição do produto e o número do contato para que o possível comprador possa entrar em contato. Então, essa é a diferença entre uma propaganda e um anúncio classificado, Um anúncio em forma de propaganda e um anúncio classificado é esse, quando você tem a intenção de vender, mas o possível comprador também já tem a possibilidade de entrar em contato com quem está oferecendo o produto. E qual é a diferença desses dois classificados aqui, que a professora leu para vocês, dos classificados que a gente vê no jornal, na revista e até principalmente na internet? A diferença é o quê? Que aqui está em forma de poema. Quando nós vemos um anúncio de uma casa, de um carro ou de algum outro produto para vender, tem a descrição do produto, tudo certinho, o telefone, o nome, endereço do local onde você pode observar o imóvel ou o bem que está sendo vendido. E aqui está sendo de uma forma poética. Então, prestem bem atenção que essa é a diferença que vocês vão observar quando vocês forem observar os dois tipos de classificado. E agora nós vamos lá para a hora da criação. Então, observando os anúncios aqui que vocês viram hoje, vocês vão agora pôr a mão na massa. Então, vocês vão produzir classificados poéticos agora. Então, na outra aula a gente também teve essa atividade lá de fazer os classificados de uma forma de uma forma diferente do que está sendo hoje. Hoje nós vamos fazer em forma de poema. Na outra aula era para fazer de uma forma, oferecer também um produto, ou um bem de um jeito diferente, de algo que ainda ninguém tivesse feito. Só que hoje nós vamos fazer em forma de poema, um classificado poético. Então vocês podem acessar esse livro dela pela internet, vocês podem acessar outras obras, outros conteúdos que também trabalhem com esta forma, de anúncios poéticos, e vocês vão produzir 3 anúncios poéticos aqui. Então, qual é o nosso combinado? Primeiro, vocês vão fazer no caderno, vão fazer lá no caderno, vão ler, vão reler, e aqui
Na atividade, vocês vão fazer a reescrita. O que é a reescrita? Quando eu já tomo cuidado para ver se eu estou iniciando com a letra maiúscula, se eu estou utilizando os sinais de pontuação de forma correta, se não tem erro gramatical, erro na escrita das palavras, né? Que seriam os erros gramaticais. Então, vocês vão fazer no caderno, vão ler, vão reler, vão pedir para alguém ler para vocês e vão passar a limpo aqui. Depois que os 3 anúncios aqui de vocês estiverem prontos na folha daqui do PDF que a professora vai disponibilizar, ou no caderno de vocês, de uma forma bem legal, vocês vão tirar a foto e vão encaminhar para a professora pelo WhatsApp, tá bom? Para que a professora também possa arquivar para fazer o nosso, para a professora fazer o nosso portfólio de atividades da turma. E temos aqui agora uma nova missão. Nós também vamos fazer mais um classificado, só que agora vai ser em forma de e-mail, né? Então, olha lá. Menino que mora no planeta azul, feito a cauda de um cometa, quer se corresponder com alguém de outra galáxia. Neste planeta onde o menino mora, as coisas não vão tão bem assim. O azul está ficando desbotado e os homens brincam de guerra. É só apertar um botão que o planeta Terra vai pelos ares. Então, o menino procura com urgência alguém de outra galáxia para trocarem selos, figurinhas e esperanças. Então, olhem só, né? É um poema que está retratando muito bem o que está acontecendo no nosso planeta hoje, né? A falta de água, as queimadas, a poluição do ar, a poluição e contaminação da água, o lixo, o destino que está sendo dado para o lixo, né? Então, nós vemos tantos problemas aqui, mas o que nós não podemos esquecer, que se cada um fizer a sua parte, nós vamos conseguir alcançar um resultado. Nós não podemos ficar de braços cruzados, porque salvar o planeta e preservar o meio ambiente é uma corrente do bem, né? Se eu faço, quem está perto de mim, eu vou contagiar de forma positiva quem está perto de mim, que também vai contagiar mais uma pessoa, e quando nós vermos, nós vamos alcançar o resultado. Então, é as esperanças que nós precisamos propagar, precisamos espalhar esperança neste mundo, né? Então, vocês vão mandar esse e-mail aí para este amigo. E qual é a nossa proposta nesse e-mail? Que nesse e-mail vocês apresentem soluções, o que nós podemos fazer de bom para salvar o nosso planeta, né? Para salvar o planeta Terra, para que não aconteça isso de só apertar um botãozinho e, né, para que esse planeta azul continue sendo azul e um azul cada vez mais lindo, né? Um azul cada vez mais reluzente. Então, neste meio que vocês aqui, olha só, então, são 2 turmas, já temos o quê? 65 crianças que vão produzir este meio, essas esperanças, que outras pessoas vão ler, outras pessoas vão se entusiasmar e também vão querer participar. Então, vocês estão vendo só quando a professora fala que é uma corrente do bem? Se um fizer, o outro vai fazer, já não vai mais ser só uma esperança, já serão 65 esperanças que nós já podemos multiplicar e triplicar, e olha aí, e vamos alcançar o nosso objetivo, que é salvar o nosso planeta, né? Então, nossa aula de língua portuguesa está aí, vamos fazer o poema, né? Vamos produzir esperança em forma de poema, em forma de classificado, de anúncio classificado. Nós vamos também produzir esperança na nossa aula de hoje. E vamos para a matemática agora. Quem gostou aí de trabalhar com as frações, né? Então, vocês perceberam lá na aula passada que a professora iniciou com vocês o trabalho das frações e hoje as frações de forma simplificada ainda, né? Que nós temos várias formas de frações impróprias para aprendermos, mas nós temos que começar pelo básico. Se a gente não entender o que é fração e para que ela serve, não tem por que aprender. Então, a professora já comentou com vocês que o que é fração? É a divisão de um todo, né? Então, quando eu tenho um objeto ou algo que eu vá dividir e eu só vá utilizar uma parte daquilo. Então, fração é a divisão de um todo em partes, é a fração.
A fração é uma parte de um todo. Então, quando eu tenho uma barra de chocolate, se eu vou comer um pedacinho, o que eu vou fazer? Eu vou fracionar aquela barra, porque eu só vou comer uma parte. O meu dia, eu tenho 24 horas no meu dia. Então, nós fracionamos as horas do nosso dia. Por quê? Na parte da manhã, nós fazemos uma certa programação. Na parte da tarde, uma outra programação. Na parte da noite, outra. Então, nós também... nós, sem perceber, nós também fracionamos as nossas horas do dia, porque a cada parte do dia nós destinamos certas atividades. Então, nós estamos fracionando. E mesma coisa na nossa hora. Por exemplo, quando eu falo meia hora, o que eu estou fazendo? Eu estou fracionando a hora, porque de uma hora inteira eu só estou utilizando meia hora. Então, quando eu falo 15... eu preciso só de 15 minutos. O que são esses 15 minutos? Né? É um quarto de hora, por quê? Então, vocês estão vendo só? Eu vou dividindo. Então, as frações também estão presentes aí em situações que às vezes a gente nem se dá conta. E hoje nós vamos fazer a leitura das frações. Então, lembrando assim... Quando nós vamos ler até a 10ª parte de uma fração, nós vamos ler na forma ordinária, né? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/10. Quando passa do 10º, daí nós colocamos a palavra avos na frente, né? Então, vai ficar 11avos, 12avos, 13avos, 20avos, até chegar lá no 99avos. Daí, nós vamos para o centésimo e milésimo. Então, né, agora, quando aparecer algumas frações aí acima do 10, então do 11 até o 99, quando vocês forem ler as frações, vocês vão ler o número que aparece embaixo e vão colocar o avos na frente. Então, a professora colocou aqui também no material a leitura dessas frações para que vocês também já vão conhecendo e se familiarizando. E também vamos ali para a próxima atividade, onde a professora colocou a fração e vocês vão pintar na figura somente a quantidade que eu estou pedindo. Por exemplo, aqui eu tenho a fração 3/4. Então, eu já sei que no meu denominador, quartos é o todo. E o 3 é a parte que eu vou usar. Então, se eu tenho 3/4, significa que eu tenho 4 partes e eu só vou utilizar 3. Significa que eu vou pintar 3 partes e uma vai sobrar. Porque se são 4 partes, eu só quero 3. Próxima atividade, lá a mesma coisa. 1/3. Então, eu tenho 3 partes e eu só vou usar uma parte. Significa que eu vou pintar uma parte e vão sobrar 2 partes. E assim por diante, tá? Então, já é uma forma também de irmos nos familiarizando com as frações e aprendendo a trabalhar. E na próxima, nós vamos daí observar o todo ali que está representado, quantas partes ele tem, quantas partes eu utilizei. Então, embaixo vai o número de partes que aparece e em cima o número de partes que eu utilizei, denominador e numerador. Então, vocês vão fazer essas observações e vocês vão contar para mim qual foi a diferença entre a atividade lá de cima, que eu dei a fração para vocês retirarem, ou seja, pintarem aquilo que eu pedi. E aqui na próxima atividade, já está representado o que eu quero utilizar. Então, daí aqui vocês vão observar que já tem o todo e já tem a parte que eu utilizei. Então, as correspondências que vocês vão fazer aqui nas atividades de hoje das frações. O material está disponibilizado em PDF, tá? E muita leitura, muita atenção e muita esperança para vocês, tá? Um beijo e até a próxima aula.